capítulo especial do podcast, anote aí. E esse especial é aqui no MI Expo, tá aqui tudo aberto, pavilhão, pelado, não tem nada. E é aqui que vai acontecer o evento em outubro. Géser, chegamos aqui, mais um capítulo especial. Mais uma. Então, hoje a gente está trazendo quem aqui para conversar e para sensibilizar, motivar a participação na MI Expo. É o Rafael Coronel, o cara sabe tudo de tecnologia, tem uma longa história, sem hype, um cara que está vivendo dia a dia, e vem vivendo esse dia a dia da tecnologia. Muito obrigado, Rafael, por estar aqui com a gente e conversar um pouco sobre o que o seu conhecimento pode agregar realmente na indústria. Obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço, Mauro, Géser. Obrigado. Prazer. E qual é o futuro? Qual é o futuro da indústria 4.0? Porque tudo já falaram indústria 4.0, já há uns 10 anos falando indústria 4.0. Inteligência artificial é um negócio já antigo. É antigo. Muito antigo. E o que você vai falar para o pessoal? O que tem pela frente agora, daqui para frente, depois da gente dizer que tudo é antigo? O que você vai mostrar de novo? O que você vai falar para a gente que é o futuro na indústria? O futuro é agora. É agora? O futuro é já, né? Eu acho que existe a hype, Mauro, mas a IA ela remonta a 1945, pós-guerra. John McCarthy, né? Foi considerado o pai da IA na conferência de Dartmouth, né? Onde, aliás, o termo IA surgiu ali, né? E muita gente me pergunta o que é IA, o que é IA. Simples. A IA é o nosso ímpeto, nossa vontade de mimetizar o nosso próprio cérebro. Simples assim, né? Claro que na época não havia processamento, não havia recurso computacional suficientemente poderoso para se processar a IA. A gente falava pouco, né? Eu me lembro no final da década de 90, a primeira rede neural que eu fiz foi no Excel, porque não tinha recurso para isso. Então a única forma da gente mostrar o poder do que era um neurônio, um neurônio apenas, era no Excel, com algumas linhas para você fazer alguns cálculos. Quando a gente fala de indústria, eu prefiro falar assim, indústria 4.0 Plus, porque o melhor da IA ainda está por vir. Por que eu falo isso? As pessoas estão se acostumando ainda com a ideia e os conceitos da IA, né? O primeiro deles é o conceito de que a IA, supostamente, a singularidade, né, da IA, ela pode eventualmente substituir pessoas, né? Acho que esse conceito está completamente distorcido, né? Eu, por exemplo, não acredito em singularidade dentro da IA. A IA, por conceito, é colocar o homem no loop. Não se faz IA sem ser humano. Então, acho que o que eu pretendo trazer para a MI Expo é justamente uma visão ampla da história da IA, por que ela se chama IA e para onde a gente está indo, né? Onde a gente está e para onde a gente vai. Acho que esse é o grande desafio dos profissionais, entenderem um pouco que a IA não é mágica, é ciência, tem muito cálculo, muita matemática, muita estatística por trás, muito embasamento científico e portanto, tem que ser encarada como realidade, uma coisa séria, né? É a realidade, quer dizer, quando eu falo que o futuro é agora, a gente chegou num ponto onde a gente tem poderio computacional para se fazer muitas coisas dentro de inteligência artificial, desde que a gente faça com responsabilidade, sabendo o que a gente está fazendo com muito embasamento científico, né? Acho que é por aí. Ô, Rafael, legal na sua fala, né? Assim, a capacidade que a gente tem de transferir o nosso cérebro, nossa capacidade de pensar, mas a gente fez uma conversa, um bate-papo que ainda vai pro ar, uma neurocirurgia, né? Falando sobre o cérebro, a capacidade do cérebro, né? E sequer a gente usa a total capacidade do nosso cérebro, né? Então a gente ainda tem muito que aprender do nosso próprio cérebro. Eu tentando fazer uma similaridade, vamos dizer assim, se eu tenho um carro, se eu construo o carro, ele substitui a minha capacidade de andar. Não que eu nunca mais vou caminhar. Eu devo caminhar, me exercitar, mas quando eu preciso percorrer grandes distâncias, eu vou usar o carro, ou vou usar um trem, ou vou usar um avião para chegar mais rápido naquele lugar,
Mas nem por isso eu deixei de andar, ou minhas pernas perderam o meu uso, a minha utilidade, né? Seria errado, ou seria muito simplista, pensar que a IA é uma forma de acelerar nossa capacidade de evoluir, de chegar num determinado local, de concluir um determinado pensamento ou tarefa, sem ainda pensar que nosso cérebro deixou de ser necessário, ou a nossa necessidade de aprender, se desenvolver, de entender melhor as coisas, de desenvolver novas competências, ainda também é necessária? Ou eu estou simplificando demais essa interpretação, essa similaridade? Não, de maneira nenhuma. Eu acho, inclusive, existem, eu ainda lia esses dias a respeito sobre os estudos que a neurociência ainda faz em cima do cérebro. Existem regiões do cérebro, por exemplo, poderia citar algumas regiões relacionadas à audição e à visão. Ainda os cientistas não sabem se ele trabalha de forma analógica ou de forma binária. As funções de ativação dos neurônios ainda, ou seja, existe uma cortina de fumaça muito grande ainda quando a gente fala do cérebro humano. Quando você fala do pensamento, é interessante você falar, um dos conceitos principais da inteligência artificial é o conceito da consciência, que pouca gente fala, ou quase ninguém está falando de consciência, né? O conceito de consciência, ele é muito subjetivo, não existe um consenso ainda científico em cima do que é a consciência, mas é um tema extremamente relevante quando a gente fala da inteligência artificial. E quando você cita o exemplo do carro, perceba que existe um homem no loop. Na verdade, o carro está fazendo o papel da carroça, né, do cavalo da carroça, que ainda 150 anos atrás era o principal meio de transporte, né, tirando as navegações. Então não se trata de substituir o que o homem faz, mas de ajudá-lo a trabalhar melhor, de otimizar o processo da jornada do homem na Terra através das máquinas executando tarefas que nós até conseguimos fazer, mas que a gente levaria muito tempo. A gente levaria... Você imagina se a gente andasse 500 quilômetros a pé, na época dos bandeirantes, era uma jornada de dias, né, ou semanas. Né? Hoje a gente faz em poucas horas, né? Mas isso não quer dizer que o homem saiu do loop. Aí você me pergunta, os carros autônomos. A complexidade do carro autônomo, ela é tão grande porque ela não depende só do carro, ela depende do ambiente, né? E onde entra a consciência nisso? É o que a gente chama em robótica, né, do self-awareness. O conceito de self-awareness das máquinas, ele está relacionado ao quão poderosa a máquina é para ela perceber o ambiente que ela está. E esse paralelo a gente traça com a consciência humana, né? Eu acho que as máquinas ainda não atingiram esse momento, do momento de terem o seu senso de autoconsciência. É bacana ter falado isso, porque eu venho conversando muito sobre inteligência artificial forte, inteligência artificial fraca, e o Roger Penrose, ele fala muito sobre consciência e como essa consciência surgiria de mecanismos da mecânica quântica e tudo mais, e ele defende exatamente isso. Ele fala assim, pessoal, não vai ter consciência, a máquina não vai ter consciência, consciência é outra coisa. Então você fica lendo os textos dele e você fala assim, puxa, parece louco, né? Só que o cara é prêmio Nobel, então ele não deve ser louco. Então você fala, caramba, né? Deve ter um fundamento muito grande aí, e é muito bacana você ter citado isso e ter colocado tudo isso tão claro, tão exposto para todo mundo. Rafael, é complexo tudo isso, é grande isso. Isso exige esforço, isso exige dedicação, como você, tá? Muito tempo já na trilha. Brasil. Como é que você vê o Brasil? Lógico, a indústria no Brasil, mas maior do que a indústria. O Brasil como um todo. Como é que você vê o Brasil com a inteligência artificial? Quanto a gente é fluente, o quanto a gente pode ser fluente? Qual que é a sua visão, Brasil, para isso que você mexe com tantos anos e com tanto carinho? Bom, quem me conhece, Mauro, sabe que eu sou um grande fã do Brasil em todos os aspectos. Acho que o Brasil é um celeiro socioeconômico, que tem um potencial gigante. É um país que
que tem profissionais de tecnologia fantásticos. Existe aqui no nosso país, acho que todo o ecossistema brasileiro é muito favorável, né? Nós somos um país que, desde o relacionamento do Brasil com as grandes potências, o aspecto cultural do brasileiro, né? Que eu acho que o brasileiro é muito criativo. Eu que morei fora do Brasil muitos anos, né? Eu acho que o Brasil tem um potencial de criação muito, muito forte, né? Agora, eu venho falando muito isso ao longo de todos os canais em que eu tenho sido convidado para falar. Eu acho que o segredo da inteligência artificial mais Brasil, ou seja, né, o futuro é agora, onde está o Brasil nisso, é a educação. A gente precisa de políticas públicas, isso eu falo abertamente, favoráveis para que a gente tenha menos hype e mais racionalismo quando a gente fala de IA, né? Eu estou falando desde as ciências exatas, da matemática, da estatística, né? Hoje nós somos 70º colocado nas Olimpíadas de Matemática, ou seja, nós somos uma potência dormente, mas que tem investido muito pouco na educação, sobretudo naquela que diz respeito à tecnologia, né? Então eu sou realmente um crítico muito forte nesse sentido. Eu acho que o Brasil vai avançar. E se eu não acreditasse no Brasil, eu não teria empreendido na Rutspa, né, que é a nossa empresa de inteligência artificial. Portanto, eu acredito muito no nosso país, a gente acredita nas pessoas, mas eu acho que falta política pública de qualidade para se trazer o jovem, principalmente, para esse universo de que não dá para pular etapas em inteligência artificial. Você tem que estudar, né? Você tem que cumprir minimamente as etapas para você se tornar um profissional de inteligência artificial. Ou seja, eu acho que nós temos tudo para ser uma grande potência, né, num futuro muito próximo, né? Mas faltam políticas de qualidade que tragam a indústria para perto, né? Hoje a gente tem um descolamento muito grande entre a iniciativa privada e os mecanismos públicos, né? Eu que convivi em universidade há muitos anos, como é difícil no Brasil a gente trazer uma empresa que quer investir, muitas vezes em um projeto disruptivo, mas o sistema, ele faz de tudo para afastar o investimento, né? Ele deixa a gente como refém, uma situação onde a gente tem muitas vezes quem quer investir, mas o processo é tão burocrático que haja vista as patentes, né, no Brasil, demoram 10 anos para sair, né? Então, como que a gente quer inovar e ser realmente uma nação respeitada nesse sentido se a gente não está casado com as políticas públicas que deveriam estar muito a favor da inteligência artificial, sobretudo agora que todo o potencial da IA está sendo revelado para o mundo, né? Porque, como a gente falou, ela já é antiga, a IA não é de hoje, mas hoje a gente tem condições de realmente mostrar para as pessoas que a IA pode transformar positivamente muitas áreas em que hoje a gente sofre muito, né? E então, Rafael, vamos fazer o seguinte: você vai estar conosco na AM Expo em outubro, né? Estarei. Você vai estar aqui, vai estar falando, explorando um pouco mais tudo isso que a gente falou aqui. Eu queria que você convidasse o pessoal. Por que é importante para todo profissional, todo estudante, todo empresário, executivo e membros que têm influência pública estar aqui na AM Expo em outubro conosco? O que eles vão encontrar aqui com você, com todo mundo que vai estar aqui falando, conversando, debatendo? Por que é importante vir para cá em outubro? Ótimo, vamos lá. Eu queria primeiro agradecer o convite. Vai ser um prazer para mim estar aqui na AM Expo em outubro. Vai ser uma oportunidade, talvez pela primeira vez no Brasil, onde a indústria vai estar falando de inteligência artificial de forma explícita, né? A gente está aqui nesse espaço fantástico que é o Expo Center Norte, onde pela primeira vez eu vejo que existe um movimento da indústria realmente querendo escutar os profissionais, não só da inteligência artificial, mas da tecnologia que está por trás dela. Então acho que é um convite imperdível para quem quer realmente estar ao lado de profissionais que
já estão aí há 25 anos, até mais, né, no caso do Mauro e de outros que estão aí há muito tempo na indústria, falando e sabendo do que estão falando. Acho que é uma grande oportunidade do jovem, principalmente, ter seu primeiro contato com uma indústria de grande porte, né, com empresas que estão falando de inteligência artificial para o benefício da sociedade como um todo, e a indústria está inserida como força motriz, né, dentro desse contexto. Então acho que é um evento fantástico, com nomes super renomados no mercado da indústria e também da tecnologia. Então eu convido a todos. Eu acho que é um evento que, se eu tivesse lá atrás, no meu comecinho de carreira, eu queria com certeza estar aqui para prestigiar e para aprender também. Legal. Muito obrigado, Rafael, pelo seu tempo, pela gentileza de estar aqui com a gente. Tenho certeza que todos nós saímos ganhando. Eu com certeza aprendi alguma coisa, o Géser também. Muito obrigado. Eu que agradeço, pelo seu tempo aqui. Pessoal, muito obrigado pela conexão e seguimos em frente. Obrigado.